Olá pessoal, aqui que fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e da loja André Futman Plantas. Bom, gente, eu estou aqui diante dessas matrizes de flores de cera aqui para vocês, pois o objetivo do vídeo de hoje, e é um vídeo que muita gente espera e muita gente tem dúvida, é de como fazer mudas de flores de cera, mas mudas eficientes. Então vamos começar o vídeo. Bom, gente, começando aqui, eu estou aqui diante dessas plantas, pois eu estarei tirando o material para fazer as mudas a partir de várias dessas plantas aqui, né? Vocês inclusive vão ver aqui no vídeo um pouco da minha rotina de produção de mudas para venda. E aproveitando o gancho, claro, eu vou estar ensinando a vocês como produzir mudas com eficiência, tá? O foco não vai ser manejo comercial, mas eu vou aproveitar o momento para ensinar vocês. Então, primeira coisa que todo mundo tem que saber, gente, é que muda de flor de cera, de roia, não é feito por folha. Já deixo isso bem claro, porque tem muita gente que ensina a fazer muda por folha, mas esse é o método incorreto, e é uma coisa que só aqui no Brasil o pessoal tem a mania de ensinar uma coisa que no mundo inteiro não é feito. Quando você vê aquelas mudas, no caso aqui eu já estou na Roya QR de propósito, dessa aqui que é a coração, vê aqueles vasinhos de folha, eles não são vendidos como muda, pessoal. É vendido como souvenir, presente, para presentear Dia dos Namorados, para alguém que você gosta muito, enfim, porque ela tem esse formato de coração e ela dura muito tempo. E ela é vendida para esse propósito, ela não é vendida como uma muda de uma Roya QR. E vocês vão entender isso. Por quê? A flor de cera, bem diferente de uma Zamioculca, ou de uma violeta, que pegam por folhas, ou até mesmo de algumas outras plantas que também pegam por folha, a flor de cera, ela até enraiza por folha. Sim, ela enraiza por folha facilmente. Não tem dificuldade nenhuma para enraizar uma folha. Qualquer um pode fazer essa experiência e vai ver que a folha vai enraizar rapidinho. Porém, a maioria das vezes, as folhas não brotam, mesmo com condições ideais para a produção de muda. Você vai ter uma porcentagem de folhas baixíssimas brotando. E o tempo para essas folhas brotarem pode ser muito. No caso da QR, pode levar até anos para brotar. Tem folhas que passam de 2 anos e não brotam, sendo que a maioria só enraiza e depois, com 2, 3 anos, elas acabam esgotando sua reserva e morrendo, gente, tá? Então, não é uma maneira vantajosa da gente fazer muda. Pode conseguir? Pode. Tem gente que consegue fazer muda de folha, mas é uma maneira ineficaz. Não é nem ineficiente, ela é ineficaz, porque na prática você vai conseguir pouquíssima coisa com ela, tá? Agora, em relação ao procedimento correto de fazer muda, André, qual que é? O procedimento, gente, é por ramo. Vocês estão vendo aqui, ó. Estamos aqui nessas flores de cera, que é uma roia bela. Vamos tirar corte dela, inclusive. A gente usa o método da estaquia para fazer as mudas de flores de cera. E a estaquia é feita por ramo, pelos seus galhos, gente. Então a gente vai usar os seus ramos para fazer as mudas. Mas, André, qualquer pedaço do ramo que a gente pode usar? Calma aí, gente. Não é bem assim. Tem os pedaços corretos que a gente deve utilizar das flores de cera para fazer as suas mudas. E quais são esses pedaços, André? Bom, a gente vai usar principalmente o ramo desenvolvido. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa QR mesmo, ó. Aqui nós temos a última folha e aqui nós temos o que chamamos de chicote, ó. Ele está indo lá para cima, ó. Tá vendo esse chicote indo lá para cima? Então, pessoal, esse chicote é a parte jovem da planta, do caule, e é muito tenro, e ele não é muito eficiente para enraizar. Enraiza e pega? Sim, pode pegar sim, gente. Muitas vezes até pega, mas normalmente as mudas produzidas dessa parte do caule, quando pegam, elas são de menor qualidade, ou seja, elas têm um desenvolvimento mais lento, não são tão vigorosas. Porém,
a parte desenvolvida, madura do caule, como vocês estão vendo aqui, ó, a haste já madura, desenvolvida com as folhas bem desenvolvidas, essa não. Essa tem um pegamento altíssimo, dependendo da espécie, chega praticamente 100% e a brotação é rápida e as mudas saem muito vigorosas, tá, gente? Então a gente pega as mudas de parte madura do ramo, tá? Mas e se por acaso, André, o ramo tiver, você vai pegar a parte madura e ele tiver com o chicote? Aí tudo bem, porque ele vai ter a parte madura que vai estar em contato com o substrato para enraizar e vai ter partes maduras dele. Então, nesse caso, é uma muda boa também. O que não é muda boa é apenas chicote, tá, gente? Não use apenas o chicote para fazer a muda, tá? Mesma coisa nas flores de cera que não tem chicote. Sim, gente, existem várias flores de cera que não tem chicote, como, por exemplo, a Roya Bella, que é uma arbustiva pendente. Mas aqui é a mesma coisa também, ou seja, a gente evita fazer a muda com essa parte juvenil aqui, essa parte mais novinha que está crescendo do caule. Ela não enraiza legal, ela acaba morrendo com muita facilidade. Então a gente faz sempre usando parte madura, a parte mais madura do caule. E se o corte aqui vai ter a parte jovem, então a gente tem que deixar uma porção de caule desenvolvido, maduro para essa muda, tá? Beleza, gente? Então, basicamente é esse, mas aqui foi só uma partezinha teórica. O que a gente vai aprender mesmo aqui é na prática como vamos fazer essa muda. E para finalizar só essa parte teórica, gente, a gente vai ter duas situações para fazer para corte das nossas flores de cera para fazer muda, tá? Uma situação são como aqui, essas aqui, são as plantas de entrenó longo. Entrenó é a distância de uma folha até a outra aqui, ó. Cá onde a folha junta no caule, a gente chama de nó. Aqui tem um nozinho, aqui tem outro. Essa distância a gente chama de entrenó. Quando a gente tem flores de cera com entrenó mais longo, a gente consegue fazer mudas com no mínimo um nó. Exatamente, gente. É o tamanho mínimo para fazer muda, é um nó. Porém, quando a gente tem flores de cera como a Roya Bella, que é mais curtinho o entrenó, ou então uma disquídea, que tem um entrenó extremamente curto, aí o ideal é que tenha pelo menos 2, 3 ou mais nós. Vai depender muito da distância, né? A Bella ainda é relativamente longa, mas tem outras que é bem juntinho, bem colado como uma disquídea. Não tem como fazer muda com apenas um nó, no caso dessas plantas que tem muito colado, né, gente? Então a gente precisa fazer a muda que tenha mais nozinhos, tá? Toda essa parte nó, de caule, chicote, raiz, tudo, gente, vai estar um vídeo super completo aqui, falando todo o jeitão da flor de cera, uma aula longa, porém extremamente importante para quem quer aprender a cultivar e fazer muda dessa planta. Não deixem de assistir essa aula, vão assistindo aos pouquinhos, porque ela é muito importante para vocês entenderem a flor de cera, compreenderem, conhecer o vegetal da flor de cera e todas as suas variações, tá bom? Então agora vamos começar o corte das mudas, tá? Para cortar as mudas, gente, lembrando só é importante o seguinte, época do ano, faça os cortes. Se você está numa região de clima quente, predominantemente quente, como o meu, você consegue praticamente fazer muda o ano inteiro, tá? Você consegue fazer cortes o ano inteiro, vai enraizar ela o ano inteiro, desde que, claro, você tenha tranquilidade com a questão de rega e água. Se você não tem, aí deixe para fazer mais na primavera e verão, tá? Por outro lado, se você está numa região fria, que tem o inverno mais rigoroso, deixe para fazer as mudas apenas durante o período da primavera e início do verão, tá bom? Porque aí elas vão se desenvolver melhor, vão enraizar mais rápido, não vão ficar estagnadas por muito tempo, porque quando o inverno é muito rigoroso, frio e tudo, elas tendem a dar aquela parada, travada, e isso pode prejudicar na hora de você cortar a planta, inclusive pode fazer com que você perca a planta mãe, tá? Então não corte em regiões frias sua planta para fazer muda, tá?
Procure também sempre plantas saudáveis, bem desenvolvidas para você escolher os cortes que você vai fazer. E sempre quando você vai fazer o corte, siga a ponta do ramo até perto da sua base para fazer o corte. Ou seja, quando você for fazer o corte do ramo, gente, procure a ponta dele. Normalmente, se for de chicote, ela vai estar com chicote. E vai seguindo ele até onde ele termina, até a sua base. Se é um ramo de ramificação como esse daqui, por exemplo, o recomendado é que você corte deixando pelo menos um nozinho para trás. Porque desse nó para trás, na matriz, ela vai emitir nova brotação, continuando a planta. Não corte na emenda da base do ramo, tá, gente? Você tem que deixar pelo menos um nó para poder a planta voltar a crescer, tá? Então você sempre deixa pelo menos um nó a partir da base do ramo, tá bom? Vamos ver isso na prática então agora, vamos lá? Pronto, pessoal, então estamos aqui agora, tá? E importante, uma tesoura. Para você fazer esse procedimento, você vai precisar de uma tesoura. É uma tesoura fina, o ideal até aquelas tesouras de colheita de fruta ou para poda de ramo verde. Não servem aquelas tesouras para poda de galho, gente. Aquelas tesouras não são interessantes, tá? Porque quando a gente lida com floticeira, a grande maioria dos ramos delas são herbáceos, ou seja, são ramos verdes, tenros, e aquela tesoura vai acabar esbagaçando muito o ramo, vai amassando, danificando, o que dificulta o enraizamento e facilita a perda do ramo, tá? Então a gente usa uma tesoura fina para fazer esses cortes. Lembrar que tem que ser higienizada, esterilizada, já passei ela no fogo, tá? E agora vamos usar o corte aqui. Eu vou mostrar só alguns, gente, porque tem muito corte para fazer aqui. Eu tenho que plantar 700 mudas aqui só hoje, tá? Então, vamos aqui, ó. Vou pegar esse ramo aqui, que é um ramo bem grande, ó. Ó, é um ramo bonito. Tá vendo? Todo madurinho. Então, vamos achar a base desse ramo aqui, ó. A base dele tá aqui, tá vendo, ó? Aqui foi da onde ele começou. Então, eu vou deixar um nó para ele continuar, ó. Vou cortar acima desse nozinho aqui, ó. Vamos cortar aqui, ó, acima desse nozinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uma outra ramificação aqui, mas eu vou usar essa daqui, ó. Vou cortar e deixar esse daqui, ó. Lembrando, gente, quando for cortar, corte o mais próximo das folhas possível para evitar apodrecimento, tá? Isso é sempre importante. Tá aqui, ó. Cortei, tá? Vou agora fazer mais alguns cortes para vocês. Pronto, vamos a mais um ramo aqui, gente, ó. Vou escolher... Deixa eu escolher um ramo bem saudável, bem bonito, ó. Esse aqui é um ramo bom. Vamos procurar a sua base aqui, ó. Tá? Ramo comprido. Vamos agora atrás da base dele, ó. Base dele... ó, como ele é comprido e tudo, ele vai quase até lá embaixo. Então eu posso cortar mais para trás aqui, tá? Então eu vou cortar e vou deixar uma porção que ele ainda vai ter bastante para brotar. Eu vou deixar daqui para trás, ó, inclusive até porque tem uma ramificação ali. Então eu vou deixar essa aqui para trás para ela brotar, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo cortar para mostrar para vocês, ó. Vamos ver aqui, não é muito fácil, né? Esse panuseio com uma mão só sempre dá um pouquinho de trabalho, mas ó, vou tentar aqui para vocês. Depois eu acerto o corte, tá? Esbagaçou um pouquinho, mas aí eu acerto aqui. Então é isso aqui, ó. Cortei, deixei, ó. Tá aqui, ó. Vou ajeitar esse corte aqui, mas é só para ilustrar para vocês. Eu deixei isso aqui da onde ela vai poder, ó, ramificar dali, tá bom? E vocês sempre vão seguindo esse mesmo procedimento, gente. Assim vocês mantêm a sua planta mãe sempre saudável e forte, com condição de recuperação, tá bom? Agora eu vou fazer as demais aqui para adiantar e depois eu mostro para vocês. E aí a gente vai para o preparo dos ramos, tá bom? Já volto. Pronto, pessoal. Só mais um exemplo aqui daquilo que eu falei, da gente
quando corta, deixar pelo menos um nó para continuar a recuperação da planta aqui e a brotação. Vocês estão vendo aqui, ó, acabei de cortar, ó, o leitezinho aqui escorrendo, o látex, né? Deixei esse aqui tem até mais um aqui, ó, tá sem folha, mas esse aqui também brota, tá? Mesma coisa aqui, ó, deixei um aqui com folha, tem até mais de um aqui perto da base, então, para recuperar. Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui também, eu poderia até cortar e deixar esse daqui, ó. Só esse daqui também. Inclusive é o que eu vou fazer, ó. Isso aqui é o suficiente para a planta recuperar. Posso tirar mais essa muda aqui. Então, vocês estão vendo aqui como a gente deve proceder com as matrizes. Sempre deixando pelo menos aqui um nó com um nó antes da base do ramo que você vai cortar. Isso garante continuidade das brotações, beleza, gente? É só isso. Então, vou continuar e daqui a pouco a gente vai para a próxima fase. Prontinho, pessoal, tá aqui. Já fiz a separação dos cortes de várias espécies diferentes de flores de cera, como vocês podem ver aqui no chão. E agora, então, vamos ao próximo passo, que é o quê? A limpeza, gente. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente prepara as mudas, de fato, para plantar, tá? Então, nós vamos ver os dois casos, plantas de nó curto e as plantas de entrenó longo. Para começar aqui, ó, um exemplo bem fácil aqui, ó, a Roya australis, tá? Para nós plantarmos, pessoal, essa aqui é a Roya australis, olha que corte bonito, tá? Tá bem bonita, folha bem grandona. O tamanho mínimo, como eu disse, é com um nó. Isso, se você for pensar em plantio comercial, normalmente é o tamanho que a gente vai usar, o menor tamanho possível. Porque a gente tem que otimizar a produção, né? Mas se é para um cultivo doméstico, só para você mesmo, então você pode fazer a muda maior, pessoal. Você pode fazer a muda, ó, com 2 nós, com 3 nós, ó, tá aqui, eu vou distanciando, uma muda desse tamanho, ou maior ainda, quanto maior, melhor, tá? Quanto maior, melhor, só que, no meu caso aqui, como eu estou fazendo para cultivo comercial, então vocês vão ver o tamanho mínimo de muda que a gente pode fazer, tá? Então, ó, primeira coisa, vamos entender o seguinte, gente, ó, eu vou aproximar aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é importantíssimo a gente identificar a parte de baixo e a parte de cima, tá? No caso, a parte de baixo das flores de cera, muitas vezes vocês vão ver duas raizinhas pequenininhas saindo aqui, nem sempre, mas é muito comum. E na parte de cima, às vezes tem tem esses olhinhos aqui, ó. Nesse caso dá para ver bem 2 olhinhos, bem pequenininho, mas tem 2 olhinhos, é de onde vão sair as brotações. Então, não tem erro, gente. E também vocês veem pela posição das folhas, tá? Então, essa é a parte de cima, onde tem os olhinhos de brotação, e essa é a parte de baixo. Isso é importante, gente, porque vocês não podem plantar a muda invertida, senão não dá certo não, tá? Tem que plantar ela sempre na posição correta, tá bom? Então, como é que a gente procede agora aqui, ó? Parte de baixo, é interessante que a gente deixe um caule longo, tá? Um caule longo, por quê? Para ter maior área de enraizamento. Lembrar que não é só aqui que vai sair as raízes saem de toda essa extensão aqui. Então a gente tem que deixar um caule longo. Quanto mais longo, nesse caso aqui, pelo menos aí uns 10 centímetros, de 5 centímetros para cima até uns 15 centímetros é o suficiente. Melhor o enraizamento da sua muda, tá? E como eu vou fazer com um nó, tamanho mínimo, a parte de cima a gente corta bem rente, tá? Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, ó, cortei, ó. Fica bem rente. Isso minimiza a perda de muda por apodrecimento, tá? Quanto mais próximo aqui do nó, o corte de cima, melhor. Inclusive, ajuda na identificação da muda para você não se perder na hora de plantar. Então, aqui tá uma muda que eu gosto de dizer que é padrãozinho, ó. Uma muda padrão de flor de cera aqui que vocês podem ver, ó. Essa é uma muda padrão que muito boa. Essa é uma muda ótima. Nós vamos ver outras situações aqui em breve, tá? Agora eu vou cortar mais umas aqui, ó, para vocês, ó. Parte de baixo está bem comprida. Essa aqui está até um pouco comprida demais, então eu posso encurtar um pouquinho.
deixando aquela base mais ou menos de uns 10 centímetros, por aí. Então eu vou encurtar um pouco, ó. Vou tirar um pouco, tava grande demais, ó, esse tamanho tá bom. E aqui em cima aquele cortezinho que eu falei, ó, bem rente. Ó, mais uma vez, cortezinho, mudinha padrão. Vamos a outra aqui, ó. Essa outra situação aqui que a gente vai encontrar muito é o caule retorcido, gente. Não é nenhum problema, tá? Essa é uma segunda situação que vocês vão ver muito. É o caule retorcido, porque ele estava enroscado em alguma estrutura e essa planta foi tirada dessa estrutura que ela estava enroscada. Então vocês vão ver muito isso. Não há nenhum problema, pelo contrário, isso aqui é bom porque aumenta a superfície de contato com o substrato, melhorando assim o enraizamento. Essas mudas tortuosas são muito boas para enraizar, tá? Mesma coisa aqui, ó. Tá? E aqui sobrou, vamos lá, tem mais. Deixa eu ver aqui. Sobrou só esse chicote, gente. Eu poderia ter deixado ele na muda? Poderia, mas é um chicote muito grandalhão. Ficou a muda um pouco desengonçada, mas poderia ter deixado, ó. Infelizmente isso aqui é descarte, tá? Esse chicote aqui, ele não tem muita serventia não. Pode até brotar, mas é uma muda de má qualidade. Então a gente descarta. Então agora aqui eu vou continuar e vou mostrar as outras situações que a gente vai encontrar pelo caminho, tá? Já volto. Mais uma situação que a gente vai se deparar na hora que a gente estiver limpando para fazer as nossas mudas aqui, gente, ó. Então a gente está aqui um ramo e aí a gente tem uma ramificação, ó. Muito comum a gente vai se deparar com isso na hora que a gente estiver limpando nossos ramos para preparar a muda, ó. Uma ramificação. E aí o que a gente faz aqui? Como é que a gente procede o corte, gente? Nesse caso é o seguinte, como tem essa ramificação aqui, que acaba facilitando para a gente identificar o lado de cima e de baixo, a gente perde um olho ou uma gema de brotação, só restando uma. Então, nesse caso, o que a gente faz para garantir a brotação dessa muda? Ó, e notem, esse caso aqui, ela está terminando num chicote, tá? Um chicote aqui. E aqui a mesma coisa desse lado, ó, um chicote também, ó, um início de brotação de chicote. Então, o que a gente faz aqui? Nesse caso, a gente não vai separar essa aqui e transformar uma muda, não. Então, aqui, a muda vai ser isso aqui, gente. Lembrando, no caso de quando tiver ramificação de um ou dois lados, vocês se depararem com isso, vocês não cortem aqui. Vocês mantêm a ramificação e aí vocês cortam. Se tiver mais continuação de caule, de ramo, vocês cortam acima do próximo nó, já na ramificação em ambos os lados, tá? Não precisa deixar os dois lados ramificados, basta um, tá bom? Basta um. Aí vocês vão garantir que essa muda tenha brotação e ainda continua sendo uma muda de boa qualidade, tá? Então essa aqui já é a muda pronta mínima. Não é recomendado deixar só esse pedaço aqui. Pode brotar, mas pode perder a muda, tá? Então essa aqui já está pronta também. Vamos continuar. Mais uma situação aqui que vocês vão se deparar na hora de fazer muda, de cortar, preparar as mudas. Gente, ó, estão vendo aqui? Normal aqui a parte de baixo. Aqui, ó, vocês estão vendo esse verde, esse seco? Esse seco aqui era o ramo original, o principal, que secou com o tempo, por algum motivo. E aqui é a ramificação que saiu dele, ó. Então vocês vão ver isso aqui muitas vezes. Então nesse caso, o que a gente faz aqui é o mesmo tratamento da muda anterior. Embora ela tenha uma gema que aparentemente está brotando, aqui a gente faz o mesmo procedimento, tá? Corta um acima do ramo, tá? Para a gente garantir a continuidade e a formação da muda. Então tá aqui, ó. Esse ramo seco a gente pode tirar, que não tem mais serventia nenhuma aqui. Prontinho, ó, tirei. E tá aqui a nossa muda. Muda mínima, tamanho mínimo, tá? Aqui pelo menos a gente vai garantir 2 a 3 gemas para brotação. 2 em cima e uma que pode ou não brotar, tá bom? Então tá aqui, ó. Beleza? Só mais uma situação. Mais uma situação, gente, ó. Observe essa aqui, ó. Eu já até cortei, já tá pronto. Tá aqui. Aí tem um ramo principal secou, saiu a brotação. Inclusive tem uma segunda brotação saindo aqui do lado. E esse broto ainda vai ter que ser aplicado inseticida. Vamos lá.
Aí daqui a ramificação cresceu e secou também lá e saiu uma nova ramificação do lado. E aqui ela continua crescendo, tá, gente? Então, ó, e os nós são tudo meio curto. Então essa é uma situação que o melhor é o quê? É manter todo esse... Quando a gente vê uma situação dessa com nós curtos e várias ramificações e ramo principal secando, gente, fica mais interessante manter todo esse conjunto aqui, tá? Pois é uma muda que costuma ser de qualidade inferior se a gente deixar cortada. Então é melhor deixar porque é uma garantia que ela vai brotar mais rápido, tá? Então a gente deixa todo esse conjunto. É uma muda de qualidade inferior, mas ainda assim brota, tá bom? Então tá aqui, ó. Agora, pessoal, vamos ver então a Roya Kerry, né? E a Roya Kerry, como é que a gente faz muda dela então, se não é pela folha, gente? Mesma coisa que eu estava fazendo na outra. Ela entra no grupo das Royas de entrenó longo. Então vai seguir o mesmo que eu estava fazendo ali com a Australis que vocês viram agora há pouco, ó. E já logo de cara a gente se depara com essa situação aqui, ó. Situação de ramificação, ó. O ramo tá saindo aqui e ele tem um nó. Tem o primeiro nó dele aqui. Então a gente vai o quê? Na verdade é o segundo nó. O primeiro nó da ramificação tá aqui. E o segundo tá aqui garantindo o geme. Então aqui, ó. Como tá muito curto, aqui ia ficar inviável colocar para enraizar. Não ia ser uma muda boa. Eu vou cortar aqui. Ia ser até difícil dela ficar em pé. Para não ficar muito curtinha. Eu vou cortar a partir daqui, ó. Então, ó, vamos ter o que aqui? Vamos ter, ó, esse aqui é um pouco mais difícil de cortar. Ó, cortei. Agora, vamos aqui, ó. E aqui, gente, ó, então a muda vai ser... As gemas de brotação vão vir da ramificação. E essa parte principal aqui, ó, ainda tem uma outra folha. E vai ter pelo menos uma gema viável, pode ter desse lado também. É bem comum que às vezes as duas estão boas, mesmo que a outra folha não esteja aqui, tá? Então eu posso cortar aqui, ó. E pronto, aqui eu já tenho duas mudas, gente, ó. Ela é dura para cortar. Então tá aqui, ó. Mudazinha, tá vendo aqui, ó? Folha e ramo. Ela vai enraizar, tem gema de brotação e vai brotar. Mesma coisa aqui, ó. Olha a quantidade de gemas que ela vai ter para brotar. Gemas são os olhinhos de brotação. Vai ter uma desse lado, uma desse lado, uma desse lado, uma desse lado. Provavelmente tem 3, gente. Pode ter até mais uma, tá? Então tá aqui, ó, mais uma mudazinha para vocês verem aqui, ó. Isso é uma muda de Roya Kerry, gente. É a muda tamanho mínimo, ó. Vamos continuar, né? Vamos mostrar mais mudas dela para vocês. Vamos lá. Aqui mesma coisa, ó. Tem outro pedaço aqui. Esse aqui, gente, o que eu posso fazer aqui, ó? Essa situação, ó. Era um ramo que tinha pouco segmento. Eu posso sacrificar esses pedaços que normalmente não são muito bons, mas eles têm olho de brotação, então eles podem vir a brotar. E você escolhe, deixa esse pedaço ou não. Eu vou deixar, tá? Porque as gemas estão boas, então tem mais chance de brotação. Cortei aqui, ó, mudinha padrãozinho. E aqui, ó, já tá pronto, é o último pedaço. Ó, tá aqui, ó. Essa aqui eu vou manter a parte de cima, porque, gente, isso aqui é uma parte jovem, ó, é muito tenro, é uma parte mais jovem. Então, se eu cortar isso aqui para uma muda, muito provavelmente esse pedaço aqui vai morrer em se tratando de Roya Kerry. Mas se eu manter, ela vai recuperar mais rápido, tá? Então, tá aqui, ó, mais uma muda pronta. Isso aqui é a nossa muda de Roya Kerry, gente. Vamos continuar aqui. Essa aqui eu quero mostrar um pouco mais para vocês, ó. Mais situações de Roya Kerry aqui. Vamos lá. Ó, tá aqui, tem mais. Roya Kerry tá aqui, ó. Mudinha padrãozinho para vocês agora, ó. Padrãozinho, mudinha padrão, ó. Mudazinha padrão com uma folha. Muda com 2 folhas. Vai ter muda com 2 folhas já já.
Ó, mais uma muda para vocês aqui, ó, padrãozinho, tortuosa. Aqui é a mesma coisa, essa aqui tem até haste floral. Essa aqui, ó, já vai até com uma hastezinha floral, essa muda, ó. Isso garante que eu não estou cortando invertido, a haste floral sai de cima também, da mesma gema. Tá aqui, ó, mudinha padrãozinho, gente, ó. E sobrou esse chicote aqui que não me serve para nada. Esse chicote aqui eu sacrifico. Vamos lá. Vou então continuar aqui e já mostro mais para vocês. Aqui só para mostrar para vocês uma mudinha padrão de Roya Kerr com 2 folhas. Ó, essa aqui é a muda mais padrão que a gente pode ter da Roya Kerr. Uma das melhores tipos de muda que a gente consegue dela. Ramo desenvolvido com 2 folhas, 2 olhos de brotação garantidos aqui, tá? Chance de pegamento bem alto. Então tá aqui para vocês, ó. Mudinha padrãozinho. Outra muda bem padrãozinho também aqui, ó. Mudinha padrão também da Roya Kerr, gente. E é isso aí. Agora eu vou continuar aqui pra gente ver os outros casos, tá bom? Já volto. Agora, pessoal, vamos começar a dificultar um pouco aqui as coisas, tá? Até agora estava fácil, só planta grande. Agora vamos começar, ó, com uma planta de entrenós mais curtos. Não é ainda aquelas bem curtinhas, mas essa aqui já entra num caso intermediário de entrenós mais curtos aqui, ó. É uma Roya croniana e o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, essa é uma planta que tem um enraizamento e um pegamento muito fácil com mudas de 1 a 2 nós. Então, se tiver espaço suficiente, a gente pode fazer muda de 1 nó com ela, tá? Inclusive até de ou mais. Quanto mais, melhor, obviamente. Mas ela vai muito bem, assim como a lacunosa e mudas de 1 nó, tá? Então aqui, ó, basta ter essa distânciazinha aí, a distância de uns 3 centímetros aí, 2, 3, para a gente fazer muda de 1 nó. Tá? Mesma coisa, identificar o que é embaixo e o que é em cima, e como esse ramo é muito ramificado, normalmente a gente faz. Então aqui, ó, mudinha padrãozinho de Roya croniana, ó. Essa é uma padrãozinho, uma muda tipo padrão da croniana, tá, gente? Vamos ver mais aqui, ó, que esse aqui é um ramo bastante complicado, que vai ter várias situações nele, ó, ramificação. No caso aqui, ó, ramificação. O que eu vou fazer aqui, ó? Um dos lados eu vou cortar acima de um outro nó para garantir brotação. E aí, uma vez que eu já garanti a brotação, aí esse lado aqui eu posso, ó, cortar já aqui, ó. Como tá muito mais curtinho aqui, gente, eu vou separar. Só que olha só que situação complicada aqui, ó. A situação aqui tá bem complicada, ó, cheio de ramificação para todo lado. Então o que eu faço aqui? Complicadinho, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer uma muda um pouco maior para tentar desembolar esse embrolho aqui, ó. Aqui, ó, um monte de ramificação. Então eu vou, ó, aqui eu posso cortar aqui, ó, que já tem um espaço grande, tá? Então vamos ver como é que vai ficar. Ó, cortei. Então a nossa muda, ó, tá aqui a base dela. E aqui tá a nossa muda, ó, uma muda já de maior tamanho e que vai brotar bem. Não é o melhor tipo de muda. Quando tá muito embolada assim, é uma muda que costuma ser chata para crescer. Crescimento mais lento, embora ela seja maior. Mas funciona também, tá? Então tá aqui. Vamos ver mais um pouco aqui da croniana. A croniana, ela não é tão... Ela é menorzinha, mas aqui, ó. Agora aqui a gente vai só tirar muda padrãozinho, ó. Só padrãozinho agora aqui, ó. Só mudinha padrão, ó. Entre nós mais longuinhos, dá para fazer com um nó só. Então tá aqui, ó. Só cortando, ó. Aí para vocês. Essa aqui só tem uma folha, gente. Como tá só com uma folhinha aqui, posso fazer com 2 aqui, ó. Fica melhor a muda, tá? Fiz com 2. Aí aqui tem uma porção que não tem folha. Posso sacrificar esse excesso aqui que só atrapalha.
tem aqui o suficiente para um bom enraizamento. E mesma coisa aqui, ó, muda com uma, posso fazer com um nó ou dois, ó. Aqui já tem um princípio de raiz, então ela vai recuperar fácil, ó. Aqui já é o final, gente, ó, já é um chicote, posso manter se quiser ou sacrificar esse chicote. No caso dessa aqui, a croniana, é até benéfico deixar esse chicotinho porque é mais gemas de brotação aqui, tá? Então é isso aí, gente. Vamos continuar aqui. Agora, pessoal, chegamos na situação das flores de cera das roias com entrenó mais curtinho, como a gente vai fazer muda. No caso aqui, o exemplo vai ser a roia bela, ó, tem bastante material dela. E a roia bela é o seguinte, na roia bela a gente vai ter tanto ela mais curtinha, com as folhas mais juntinhas, e às vezes o ramo um pouco mais espaçado. Mas de qualquer forma, gente, de qualquer forma aqui é o seguinte, ó. Como elas são muito juntinhas as folhas, vai ter situações que a gente vai ter que sacrificar algumas folhas, tá? No caso, se ela for um pouco mais espaçado, como esse aqui, por exemplo, ó, a gente consegue fazer muda de até um nó, tá? Então, na roia bela, se você tiver a situação um pouco mais espaçada, você consegue fazer muda de até um nó, gente. E aí, tem a questão da ramificação. Segue o mesmo que vocês já viram para outras, tá? Então, aqui não tem nenhuma novidade por enquanto. Ó, tá vendo aqui? Deixei ali, vai ter pelo menos uma. Aqui era uma ramificação, como vocês podem ver. Então, para garantir gema, deixei mais um nozinho de cima com duas folhas. Beleza? Aqui já está um pouco mais junto, gente. O que eu posso fazer quando está mais juntinho a roia bela? Ó, eu vou sacrificar, dar um pouco menos de muda. Mas eu preciso o quê? Disso aqui um pouco maior, né? Para colocar no substrato. Então, tiro um par de folhas e aí eu corto, tá? Isso é o que a gente vai fazer quando for fazer a muda mais juntinho ou quando já tiver no final do ramo, tá? Como aqui, ó, final do ramo, eu vou deixar essa seção inteira, ó. Tem um bom espaço para colocar no substrato e é final do ramo, então é melhor, é uma parte que já tem um pegamento um pouco menor, né? A base do ramo é melhor, conforme vai chegando na ponta ele vai ficando pior, tá? Então essa parte de ponteira, onde costuma ter folhas mais jovens, a gente deixa alguns nós a mais, 2 ou 3, dependendo de como é que tá a idade das folhas. Se elas forem bem novinhas, tem que deixar pelo menos um par de folhas maduras nesse ramo que você vai usar para muda, tá? Senão a chance de pegamento é quase zero, gente, beleza? Isso vale para bela, isso vale para outras plantas arbustivas que não tem chicote e que tem nós curtos, bem curtinhos também, como as disquídeas, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês agora aqui, ó. Agora aqui é um outro galho de bela que já tem um entrenó mais longo. Então, nesse caso aqui, eu consigo ainda... Ele começa mais longo. Quando é assim, eu consigo fazer muda com um nó. Ó, mudinha com um nó. Tá bem longo. Tá aqui, ó. Bem longo. Olha só a distância. Olha que longo tá isso aqui, ó. Que beleza. E agora aqui ainda tá longo. Ainda tá bem longo, gente, ó. Bem longo. Esse ramo que eu peguei, vocês verem na bela, ele tá bem longo. Então eu consigo fazer muda com um nozinho só. Mas vai ter vários ramos em que vai estar curto. Ó, aqui já encurtou mais. E já é a ponta do ramo. Então aqui, o que eu vou fazer? Como já é ponta do ramo, eu vou fazer com 2, ó, porque já tá curto. Aí, ó. Muda com 2. Para garantir melhor pegamento, gente. Aqui, ó, não vou cortar, já é o final do ramo. Vou deixar ela assim como tá. Por quê? É o finalzinho do ramo, gente. É a parte que menos eficiente do ramo, que normalmente tem mais dificuldade de pegamento. Então, ela sendo maior, esse pedaço, a chance de recuperar uma muda aqui é muito melhor, tá? Vamos ver agora aqui um ramo curtinho, gente, ó.
Aqui um ramo curtinho, ó. Esse aqui é mais curto. Aqui ainda tá longo, então eu vou tirar com um. Agora aqui, olha só. Aqui já tá muito curto aqui. Ou eu faço essa aqui com um e sacrifico essas folhas e faço daqui para cima. Ou eu corto já aqui e depois eu sacrifico essa aqui e faço uma terceira. É o que eu vou fazer, ó. Então vou fazer isso aqui, ó. Aí aqui sobrou, tá muito curtinho. Eu vou sacrificar essa folha. Tiro elas mesmo. E aí aqui fica muda a parte final com folha madura e a porção terminal do ramo, tá bom, gente? Então, o que eu quero mostrar com isso? Que vocês têm que olhar o ramo da sua planta e ver qual é a melhor tipo de muda que você vai cortar aqui. Se é melhor com um nó, se é melhor com mais de um nó, se vai precisar ou não tirar folhas da base para ter mais caule, mais galinho aqui para colocar no substrato. Tudo isso é importante. Se é a parte da ponta do ramo, que é uma parte pior, ou se é a parte do meio para a base, que é a parte melhor. Tudo isso vocês têm que levar em consideração na hora que vocês estiverem preparando suas mudas, tá bom? Vamos um último exemplo aqui da Bela, só para a gente ficar bem firme na nossa cabeça aí. Só vou pegar uma outra Bela aqui, deixa eu escolher que tem várias. Ó, temos essa aqui, ó. Vamos a mais uma Bela. Ó, começou longo, base do ramo, posso fazer com um. Começou longo, base do ramo. Ramificação saindo aqui, ó. Então, a gente não tem garantia que vai sair brotação aqui. Nesse caso, como sempre, vou aqui na ramificação, pegar o primeiro nó da ramificação e corto acima dele, ó. Corto o outro lado e nós temos uma muda. Aqui nós temos outra situação de ramificação e uma ramificação mais nova, ó. Vou deixar aqui, mas vou garantir aqui mais uma, ó. Então, mais uma aqui, ó. E aqui a muda terminal, gente, ó. Essa aqui eu não vou nem... Essa aqui já é parte nova, a parte juvenil, sem chance de tirar. Aqui é muito fraquinha, a chance de morrer é bem grande, tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos terminar de fechar esse ramo aqui, só esse ramo. Aqui, ó. Aqui nós temos mais uma muda longa. E aqui mais uma situação de ramificação, ó. Mesma coisa. Aqui eu posso escolher qualquer um dos lados aqui que estão bons. Vou escolher esse aqui para continuar. E aqui eu corto aqui, ó. Isso aí. Aqui, ó. Situação de ramo longo. Outro longo. O último longo. Ó. O último longo. E esse aqui eu mantenho porque é final de ramo, gente. Ó, aqui eu mantenho porque já é o final. É mesmo estando madurinho. É uma parte que normalmente é pior, tá? Então aqui eu vou manter. Vamos lá. Agora aqui, ó. Esse aqui é mais complicadinho. Esse aqui, gente, ó, é um ramo curto, ó. Olha só aqui. Só de cara aqui eu já vou... E ainda... Aqui eu já vou sacrificar essas primeiras folhas aqui para cortar. Aqui tem uma ramificação, tem 3 folhas que não desenvolveu, ficou ainda parada, é nova. Então tem gema aqui e eu vou colocar acima, ó. Vou cortar acima porque é uma ramificação que está iniciando. Pronto. Ó, curto. Vou ter que sacrificar essas folhas. E, ó, vou cortar aqui, ó. Tá muito curtinho, então vou cortar aqui, ó, para ter uma mudinha decente. Opa! E aqui é a parte terminal do ramo. Dá para fazer só mais um corte aqui e acabou. Vou sacrificar essa folha para fazer aqui a nossa muda, ó.
Pronto, gente, aí tá, muda final, tá bom? Então, é isso aqui, com as de entrenó curto, a gente muitas vezes vai ter que tirar algumas folhas para ter base para colocar no substrato, senão fica difícil para você plantar a planta depois, beleza, gente? Agora eu vou continuar aqui para a gente passar para o plantio, tá bom? Já volto. Pronto, pessoal, vocês viram, né, bastante exemplos de preparo de mudas nos tamanhos mínimos, e os vários casos que a gente vai se deparar ao longo do corte das hastes, né, dos ramos. Agora vamos fazer um exemplo de uma muda longa, que é o mais comum que vocês vão fazer para quem não vai fazer um cultivo comercial, quem simplesmente vai fazer a muda para dar para alguém ou simplesmente vai fazer um novo vaso da sua arroia preferida, né, da sua flor de cera preferida. Então, vamos aqui ao exemplo dessa planta magnífica que vocês estão vendo aqui, que é a arroia lacunosa. Eu vou tirar uma muda grande. E como eu falei, aquele é o tamanho mínimo, mas para máximo não tem tamanho. É o tamanho que você quiser aqui, no caso do tamanho máximo de muda, tá? Então, como eu vou fazer mais 2 vasos novos, 2 matrizes da lacunosa, eu vou tirar logo um pedaço grande que vai ter um crescimento mais rápido, né? Então, vocês estão vendo aqui, está um pouco embolado. Primeiro passo, como na outra, eu vou localizar a haste que eu quero cortar, tá? Então, eu vou localizar, vou ter que desembolar ela e fazer o corte. Já faço isso e mostro para você, gente. Vou precisar das 2 mãos aqui, já volto. Ramo localizado aqui, pessoal. Achei um ramo bem forte. E agora aqui eu vou fazer o corte. O bom é que ele já tá com a base bem limpinha, ó. Caiu até uma folha aqui, ó. Vou cortar aqui nessa base aqui dele, ó. Então é um ramo que vai ser muito bom para corte, tá? Vou cortar e já mostro para você esse e outros que eu for escolher. Vou fazer 2 vasos, então vou cortar 2 ramos grandes, ó. Um ramo bem encorpado. Já volto, pessoal. Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Cortei os 2 pedaços aqui, como vocês podem ver, ó. 2 pedaços grandes da arroia lacunosa aqui, ó. Mudas grandes para a formação do vaso, como vocês podem ver. E próximo passo aqui, semelhante ao outro, a gente vai preparar a muda para o plantio. Então aqui, ó, o que a gente tem que fazer, gente? Como é uma muda grande, mais pesada, o recomendado é que vocês deem mais espaço na base, tirando essas folhas que estão próximas e deixando uma porção de caule maior. A gente viu isso nas mudas pequenas, já até um nó, e nas grandes a mesma coisa. A gente pode deixar até mais, ó. Então aqui, ó, eu vou deixar um espaço grande, por quê? Para aumentar a superfície de contato aqui com o substrato, mais caule para dentro, mais área para enraizar, ó. Esse tamanho aqui já está bom, ó, gente, ó. Tamanho bom. Essa aqui também já está com um bom tamanho, não preciso mais tirar a folha. E aqui, então, as nossas mudas grandes, de grande porte, estão prontas. Se eu quisesse, podia fazer ainda maior. Tá vendo, gente? Para o tamanho máximo, não tem limite. Para o tamanho mínimo, um nozinho, como vocês viram. Próximo passo, mudas feitas. Agora vamos proceder o plantio delas. Vamos lá preparar o vaso, substrato e os detalhes finais. Bora lá? Pronto, pessoal, os vasinhos estão aqui, vasos já higienizados, prontos com suporte, pronto para pendurar. Um vaso 12 e um vaso 14, 15 aqui, respectivamente. Bom, a respeito do tamanho dos vasos, né, é aquela velha regra máxima para planta epífita de modo geral, e para flor de cera não é diferente. São plantas que gostam de vaso pequeno, gente. Então, esses vasos aqui, vocês viram nas matrizes ali de lacunosa, são mais que o suficiente para essa planta desenvolver, ficar gigante e florescer bastante. Elas não precisam de vaso grandalhão, tá? Vaso 12 a 14 ou estourando 15 é o ideal para esse grupo de flor de cera, que é uma planta fina e que só vai encher no vaso, tá? Não precisa de vaso grande, nem gostam, não é legal vaso grande. Então, falado disso, aqui eu tenho agora material para preparar a camada de drenagem do vaso. Para a camada de drenagem, gente, que a gente usa o material grosseiro,
Aqui pode ser vários tipos. Pode ser brita de construção, pedrinha de construção. Pode ser seixo rolado. Pode ser argila expandida. Pode ser, no meu caso aqui, eu vou usar o isopor, funciona muito bem. Entre outros materiais, assim, caco de tijolo, de telha, enfim. Esse material grosseiro ele é fundamental para fazer a drenagem no vaso, né? Então a gente simplesmente vai quebrando os pedaços grosseiros aqui, ó, e vai colocando esse material. Isso é muito importante, gente, justamente para manter uma boa drenagem ao longo do tempo de cultivo. Pois se você coloca substrato direto, a tendência é que com o tempo vai entupindo os buracos e isso atrapalha muito a drenagem. E isso é péssimo para a planta a longo prazo, tá? Então eu vou quebrando aqui uns pedaços, estou quebrando com uma mão, sempre é um pouco mais complicado. Pedaços bem grosseiros aqui, ó. Aqui já tem bastante. Normalmente a gente bota uns 2 dedos de drenagem no fundo, tá? Basicamente isso, tá bom? Eu vou fazer nos 2 aqui. Deixa eu mostrar. É um pouco duro, esse isopor é grosso, então dá um pouquinho de trabalho para quebrar. Mas é um material. Não prejudica a planta, tá, gente? Muita gente tem receio de usar isopor. Não. Isopor é atóxico para a planta. E é uma maneira de reciclar. Se você não estivesse fazendo isso, isso ia parar com certeza no ambiente. Muita gente acaba jogando isso no lixo ou no mato. Tem, infelizmente, muita gente que não tem respeito e acaba jogando lixo no mato, no meio da estrada, no mato, enfim. Não se pode, ainda mais isopor, né, gente? Isopor é melhor vocês estarem reciclando e usando para fazer várias coisas, ó. Caiu. Caiu, não tem problema não. Coloco tudo de novo. Isopor é levinho, se fosse brita isso não acontecia, tá? Mas beleza, ó. Mostrei aqui, camada de drenagem feita. Próximo passo, gente. Se você tiver, não é obrigatório, mas quando tem é muito bom, tá? É a manta de bidim. Usar a manta de bidim ajuda demais, porque essa manta aqui, gente, ó, tem dela de outras cores também. Às vezes ela pode ser cinza, tem verdinha também, depende muito, tá? Isso aqui é feito de material reciclado, muitas vezes de garrafa PET ou outros plásticos. E ela não estraga, não deteriora. E a função dela é justamente segurar o substrato, não deixar que o substrato passe para os buracos do vaso entupindo, tá? Então ela permite a passagem da água e não permite a passagem do substrato que a gente vai usar aqui, tá? Então aqui a gente coloca depois da camada de drenagem, a gente vem e coloca ela por cima aqui. Bem simples, ó, a gente coloca, acomoda ela aqui direitinho, não tem problema se dobrar um pouco. Não precisa ser um corte perfeito do tamanho, pode ser um pouquinho maior, tá? E a gente coloca aqui, ó, beleza? Na hora que colocar o substrato ela vai ficar certinha. E pronto, gente, tá bom? Essa é a camada de drenagem do vaso. Feito isso, a gente vai colocar o substrato. Aí, novamente falando de substrato, gente, esse aqui tá no saco do Carolina Soil, mas na verdade é o Top Garden Floreira. Vocês vão ver um substrato mais grosseiro, ó. Não é terra, gente. Flor de cera não pode ser plantada em terra. Aprendam isso de vez. Aí, antes que venha alguém dizer, ah, mas eu tenho em terra e tá lindo. Não, gente, não vamos ensinar errado para as pessoas. Tem flor de cera que até tolera a terra, mas não é o material adequado. Por quê? Porque vocês têm que lembrar o seguinte, é uma planta epífita, tá? Epífita significa que crescem sobre outro vegetal, normalmente árvores. Então elas crescem longe da terra, não são plantas acostumadas ao solo. E solo para elas faz mal, além do problema de nematóide. Aqui, gente, é um substrato floreira, é um tipo um substrato florestal, tá? Ele, vocês notem que ele é grosseiro. Tem esses pedaços aqui, ele tem pinos curtido, ele tem carvão, ele tem turfa, ele é escuro assim porque ele é a base de turfa, né? As flores de cera respondem muito bem à turfa. Ele tem chip de coco,
Então é um substrato, ó, uns pedacinhos grosseiro. Ele é grosseirinho, ele não é muito leve e nem muito pesado. Tem também outros, normalmente esses substratos para suculentas, cactos, substrato Carolina Soil com casca de arroz carbonizada, e perlita também são boas opções. Funciona muito bem, as flores de cera aceitam muito bem. O que não pode é terra e nem areia, gente. Principalmente areia, também por conta de nematóides, tá? Então esse aqui é um material solto, ó, bem soltinho, ele não compacta. Ele vai durar em média uns 2, 3 anos, mas tem flor de cera que aguenta até mais tempo nele, tá bom? Então, e as lacunosas respondem muito bem nesse substrato aqui, por isso que eu estou usando ele e não Carolina. Porém, ela também vão muito bem no Carolina de casca de arroz e perlita, tá? Então aqui eu agora só vou preencher o vaso até quase em cima, ó, esse aqui já está cheio. O vaso, vocês vão ver, não tem 1 tonelada de substrato e não precisa, elas não precisam daquele mundo de substrato, aquela profundidade toda, gente. É só basicamente para ter umidade e fixação das raízes. Lembrando que são plantas epífitas, tá? E o material que tiver aqui é mais que o suficiente para o seu desenvolvimento. Bom, então aqui eu vou colocando o substrato normalmente. O Top Garden não tem terra nenhum, zero terra aqui, zero solo e zero terra vegetal também, tá? Feito isso, tá aqui prontinho nossos vasos. Próximo passo agora é o plantio, gente, ó. Então, por que eu deixei todo esse pedaço para fora aqui sem folha? Justamente porque vai quase todo ele para dentro do substrato. E aqui, gente, para aumentar a superfície de contato, a gente pode colocar de forma mais inclinada, tá? Começando aqui, coloca com cuidado para não quebrar, não amassar. E vai descendo o máximo que você conseguir, ó. Já tá bem para dentro, tá? Tá feito o plantio. Não precisa estar certinho no centro. Se eu quiser, eu posso dar uma enroladinha na planta aqui no vaso, só para ela não cair, dar uma prendida aqui, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui, aproveitando que ela tem um suporte, eu posso dar uma trançada de leve aqui, não deixar ela toda pendurada agora de começo, ó. Inclusive essa muda aqui tá com botões florais, vai florir agora. Então, pronto. Tá feita aqui, ó. Posso dar uma trançadinha, enrolá-la um pouco e depois ela vai caindo. Isso ainda ajuda ainda mais o enraizamento, beleza, gente? Vamos ver a outra aqui, ó. Fazer a outra aqui rapidinho também. Vamos achar aqui a ponta dela. Tá aqui, ó, a pontinha. Então, ó, vou botar aqui. Vou botar aqui e já vou pendurar essas mudas no local definitivo, ó. Tá feita aqui também, gente, ó. Coloquei até onde deu o limite. Pronto, ó. Mudas plantadas. Próximo passo agora, só vou identificar depois os vasos. Isso é sempre importante a gente fazer a identificação deles. E, se possível, bote a data do replante também, o material que você utilizou. Quanto mais informação tiver sobre a planta, é sempre muito bem-vindo, tá bom? Que aí vocês têm um controle melhor daquela planta que você está mexendo. Agora, o próximo passo aqui eu vou colocar no local definitivo e, posteriormente, ela vai ser regada. A rega é que vai fazer com que o substrato fique realmente seguro, a planta fique firme, pois vai tirar os bolsões de ar principais e o substrato vai ficar bem firme no vaso, beleza? E cuidados finais aqui, gente. Vocês viram, eu coloquei substrato, coloquei tudo, mas vocês não viram eu colocando adubação. Por que eu não coloquei adubação, André? Por que você não botou adubação, não botou esterco, não botou NPK, não botou nada disso? Porque nessa fase inicial, gente, a gente não deve adubar de jeito nenhum, tá? Essa primeira etapa aqui de enraizamento, que vai levar em média 1 mês, para o enraizamento já iniciar, normalmente com 15 dias já começa a sair as primeiras pontas de raízes. Mas vamos considerar 1 mês para o enraizamento se consolidar. A adubação é prejudicial, porque ela aumenta a condutividade elétrica
que está relacionado do substrato, que está relacionado à salinidade. Essa salinidade, ela prejudica, dificulta o enraizamento, faz com que a planta enraize menos e pode inclusive levar à perda de muda se você errar a mão no adubo. Então, nessa fase a planta não vai absorver a adubação que você colocar, porque não tem raiz ainda para isso acontecer. Então, não coloque a adubação. Agora, a partir de um mês, não. A partir do primeiro mês, ela já tem raízes, já está com o enraizamento consolidado, já está espalhando as raízes pelo vaso. E aí sim, aí você começa a adubar normalmente, mas sem exageros na adubação, tá? Adubação sempre suave ou de liberação lenta, aqui lhe convir, tá? Então, frisem sempre isso. Vai ser muito mais eficiente, a recuperação da planta é muito melhor quando vocês deixam para adubar a partir do primeiro mês e botem apenas o substrato, tá? Até porque os substratos, normalmente, ele já vem com uma pequena porção de fósforo e algum outro nutriente. Normalmente fósforo, que pode ajudar daquele iniciamento no enraizamento da planta. Mas é uma quantidade muito pequena que não é o suficiente para prejudicar a planta, tá? Então, não adubem. Deixe passar o primeiro mês, a planta tendo sinal de enraizamento. Aí sim, vem a adubação normalmente. Beleza, gente? E aí, agora que vocês já viram as plantas plantadas aqui, tá plantadinho, vou levantar. Como elas ainda não estão regadas, elas podem se soltar, mas ó, tá aqui levantadinha. Depois eu vou arrumar ela melhor no vaso, mostrar para vocês. E aí vamos lá para a bancada. Vocês vão ver um pouco da rotina de plantio comercial, com aquelas mudas pequenas que vocês viram lá no preparo também, como é que é, tá bom? E lá eu vou estar finalizando o vídeo para vocês, gente, ok? Então, vamos ver aqui as plantas no seu lugar definitivo e depois vamos lá ver um pouco da rotina do plantio comercial, beleza? Valeu, gente! Prontinho, pessoal, tá aqui, ó. Então, vocês estão vendo uma das mudas já devidamente identificada aqui, Roya lacunosa. Tá aqui, inclusive, a data. Só falta agora regá-la, né? Vou regar com o regador, porque eu não vou regar o resto das plantas hoje, porque já tá quase anoitecendo. Então vai ser uma rega só mesmo para consolidar aqui o plantio. Com muito cuidado para não entornar, para não fazer lambança, tá bom? Ó como demora para cair água, porque tá realmente tendo que absorver. Olha como ele é bem levinho, ó. Tá? Ó, começou a vazar pelo fundo. Só isso hoje. Amanhã eu vou molhar direito. Só mesmo para consolidar aqui o plantio. Tá aqui. A gente viu uma. E o local que ela tá, gente. O local agora é muito importante. Já para finalizar aqui, né? O local, ó, até soltou. Vou colocar de novo. Tá vendo? Isso pode acontecer. A gente vai e coloca novamente aqui, ó. De vez em quando pode acontecer essas coisas, até a muda consolidar. Então, fiquem sempre espertos que isso pode acontecer. Beleza, já reguei. Reguei com abundância, mas devagarzinho. Botar mais um pouco de água. E local, gente, só para falar de local. Mudas novas, vocês podem colocar até no local um pouco mais sombreado nesse primeiro mês de enraizamento. Mas também não pode ficar em local muito escuro, tá? Pois essa sombra um pouquinho maior vai ajudar no enraizamento da planta, vai ajudar a estimular a produção de raízes pela planta. Depois você já pode passar ela para o local onde ela com a luminosidade que ela precisa. No caso aqui a lacunosa, gente, é uma planta que já se dá bem com mesmo local mais sombreado. Então aqui é o local delas e elas florescem muito bem. É uma flor de cera que, mesmo em condição de um pouco mais de sombra, ela já floresce bem. Então ela aqui vai ficar no local definitivo de fato. Mas outras flores de cera que precisam de muita luz, pode ser interessante no início você deixar no local um pouco mais sombreado para garantir o enraizamento inicial. E depois você vai passando ela para o local mais claro. Lembrando que flor de cera, em geral, não é uma planta de sol pleno. Mas muitas requerem uma quantidade de luz
bastante alta, tá, gente? Precisa de muita luz. Não é o caso dessa aqui, que já requer menos luz, mas vocês viram. Vamos ver o outro vaso agora lá? Pronto, tá aqui a outra também, ó, gente, devidamente identificada também, com sua plaquinha de identificação. Tá aqui no vaso, bem firme, acabei de molhar também ela, tá? E então tá pronto, ó. Quando molha vocês veem bem a cara do substrato. Beleza, gente? E é isso aí, todas nos seus devidos lugares, pronta para enraizar e recuperar e virar uma planta muito bonita, gente. Em média, a brotação vai ser igual a nas mudas pequenas, tá? Nisso aí não muda nada, gente. Mesmo a muda de um nó ou uma muda grande, o tempo de brotação é basicamente o mesmo. Leva em torno de 1 mês a 2 meses, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos, a depender da espécie e da parte do ramo em que você cortou a muda, tá bom? Então, falei bastante, mostrei bastantes detalhes em relação à produção de muda, plantio. Agora fiquem com a rotina do cultivo comercial um pouquinho para vocês, gente. Fui! Agora, pessoal, que vocês já viram todo o procedimento de preparo de muda, todos os tipos de muda, os casos que a gente pode se deparar a hora que estiver preparando os ramos para enraizar. Vimos também já o plantio de uma muda grande para a formação de uma planta, de uma roia lacunosa. A gente viu até mais de uma. E agora vamos ver um pouco da rotina do plantio daquelas mudinhas, né? Própria para o plantio comercial que vocês estão vendo aqui. Então, para começar aqui, só para vocês verem como é um pouco da rotina, aqui vai para começar logo a roia croniana, né? É muito simples, gente. Aqui já está tudo preparadinho. Vocês viram lá no preparo da muda como a gente prepara o vaso, substrato, tudo direitinho. Agora aqui já está tudo pronto, tudo otimizado aqui. Então, basicamente eu pego as mudas, né? Lembra aquele preparo todo que eu fiz, com deixando um pedaço bom de caule para colocar. Olha a facilidade que é, ó. Tudo prontinho, ó. Tá vendo? Vamos fazer uma bandeja junto, né? Vamos fazer uma bandeja de 15 junto aqui, ó. Mais um aqui, ó. Opa, caiu no chão. Depois eu pego ela, gente. Não tem problema não. Acontece. Ó, coloquei. Mais uma. Outra aqui. Depois eu vou mostrar a Roya Kerry, né? Todo mundo quer ver como é que é o plantio da Roya Kerry, né? Então, vamos vê-la também quando chegar a vez dela, tá? Mais uma, ó. As mudinhas padrãozinho de croniana. Planta que pega com uma facilidade tremenda. Aí está, ó. Depois disso aqui, gente, como vocês viram, sempre é a irrigação, né? Não tem como ser diferente aqui. A gente vai fazer, tem que fazer a irrigação para concluir o plantio, tá? Aqui, ó, a gente coloca até onde tiver primeiro grupo de folhas, ó, bem fácil, não tem segredo nenhum, gente. É muito simples esse plantio, ó, bem fácil mesmo, tá? Que tem muita muda ainda para ser plantada. Ainda tô na primeira bandeja, fechando as primeiras 15. Depois a gente vai ver a Kerry junto, uma bandeja de Kerry também, tá? Aqui, ó, mais uma. E às vezes a folha fica para baixo, então a gente tem que pegar a folha, virar para cima para colocar, senão fica soltando, ó. Pronto, gente. Falta mais uma e acabou por hora, ó. Foi. Coloquei todas aí, gente, para enraizar essa primeira bandeja, como eu falei para vocês. Agora eu vou fazer o restante aqui e voltamos na Kerry e mais detalhes para finalizar o vídeo, tá bom? Já volto. Agora, pessoal, ó, vocês podem ver, ó, já plantei quase tudo isso aqui, tava tudo só no substrato. Agora chegou a hora da Kerry, né? Então vamos mostrar um pouquinho do plantio da Kerry para vocês. Lembrando que não é muda, não é folha, é muda de haste, com um nó no mínimo. Então,
Isso sim é muda de Kerry, gente. Isso aqui é uma muda verdadeira. Para colocar é igual às outras, ó. Coloca, enfia toda essa parte de baixo o máximo possível até o nó, praticamente, tá? Deixando só a parte da gema e as folhas para fora, obviamente. Então vamos lá, vamos fazer uma bandeja aqui com vocês. Vou fazer essa bandejinha aqui agora com vocês aqui da Kerry, ó. Pode colocar um pouquinho inclinado também, é até bom, porque aumenta a área de contato, maior a área para enraizamento, melhor a muda. Vamos lá, ó. A gente pode botar de lado ou em pé, tanto faz. Olha que mudona bonita. Essa aqui tem mais de um nó, só que só tem 2 folhas. Tem uns 3 ou 4 nós essa daqui, ó. Só que só tem 2 folhas e é uma muda até grande, difícil de fixar. Mas ela fixa bem. Outra grandona também, ó. Pronto. Vou fazer a bandeja de 15. Já fizemos uma fileira de 5. Segunda fileira de 5. Olha que beleza, gente. Tá vendo como é? E aqui está nossas mudas de Kerry. Com 1 a 2 meses ela já vai estar brotando, pessoal. Não estou falando enraizando, estou falando brotando, tá? Esse é o tempo em média que ela leva para brotar. Algumas podem levar um pouquinho mais, mas normalmente a média é essa. A maioria já brota com esse tempo. Alguma mais fraquinha pode demorar um pouquinho mais, mas a brotação é quase que garantida aqui, tá? Mais de 90% dessas mudas vão pegar. Ó, já estou na última fileira dessa bandeja. Aí, ó. E o bom é que esses pedaços já têm raízes, o que vai facilitar bastante a recuperação dessas mudas aqui, ó. Tá? E ainda tem muita muda para plantar. Aí, que beleza, ó. Pronto. Não está de cabeça para baixo, não. A folha às vezes fica de cabeça para baixo, gente, porque a muda estava crescendo invertida, né? Lembrando que ela é uma planta trepadeira, então as folhas às vezes dão uma girada, mas ela está na posição correta, tá? Como a gente já viu no início do vídeo. Prontinho, bandeja feita. Agora eu vou fazer o restante aqui, gente. Beleza? E basicamente volto aqui quando tiver tudo prontinho, só para as considerações finais do vídeo, tá bom? Já volto. Prontinho, tudo bem molhado. Mancada recém-plantada. Pronto, pessoal. E agora então assim encerro esse vídeo de produção, né, de como a gente fazer mudas de flores de cera. Vimos aqui as duas maneiras, né, para os dois propósitos, tanto comercial quanto para o cultivo doméstico, gente. Eu estou aqui no ambiente para produção comercial, um ambiente mais adequado para isso. E queria encerrar, né, gente? Então nós vimos todos os detalhes, vimos toda a parte de produção e vimos os cuidados pós-plantio em relação a não adubar logo que
que você planta, pois a eficiência é melhor. E basicamente, gente, é isso. Agora aqui é só cuidado, vocês cuidarem das suas plantas e logo vocês terão lindas flores de cera novamente, beleza? E se gostaram desta aula, gente, não deixem de dar aquele joinha bacana, se inscrever no canal, ativando o sininho para receberem as atualizações e comentem, compartilhem com seus amigos, perguntem, gente, deixem suas dúvidas aqui para que eu possa estar ajudando vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas Sem Mistério. Agora eu fui, gente. Tchau, tchau. Um pouquinho mais das mudas recém-plantadas. Fui!